Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao seu curso de teses. Vamos para a nossa 19ª tese. Vamos analisar uma tese bastante importante para a Fazenda Pública como um todo, que envolve disciplinas Direito Administrativo e Direito Tributário, que são disciplinas que comumente são bastante cobradas nos concursos de procuradoria, justamente porque contemplam o que notadamente se chama de núcleo duro dos concursos da advocacia pública, a saber, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e, ultimamente, financeiro nos concursos de PGE, PGM e Advocacia Geral da União. Como nós já estamos acostumados no curso de teses, nossa tese está firmada no informativo 634, é a tese de número 19, o recurso especial que está estabelecido enquanto jurisprudência do STJ que serviu para a tese ora mencionada é o de número 1.492.832 do DF. Como disse, Direito Administrativo e Tributário são as disciplinas principais do estudo desse julgado, mais especificamente, dentro dessas disciplinas, os assuntos são imposto extra fiscal e responsabilidade do Estado. Então, se as disciplinas já são, por natureza, importantes, os conteúdos dentro da disciplina que envolvem esse julgado são mais importantes ainda. Por quê? Imposto extra fiscal ou a extrafiscalidade enquanto qualidade de imposto é algo que cai muito em concursos da advocacia pública especialmente, e responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual do Estado nem se fala, é assunto que está presente praticamente em todas as provas da advocacia pública, em todas as fases, objetiva, subjetiva e prova oral. Como nós já estamos acostumados aqui no curso, o curso de teses traz sempre uma situação hipotética, uma situação que poderia ser cobrada em provas da advocacia pública, especialmente na fase subjetiva. Quando você está diante de um questionamento, de um enunciado de prova subjetiva, você precisa apresentar solução jurídica. Ao apresentar solução jurídica, você precisa argumentar em cima daquilo que foi julgado pela Corte Superior, STJ ou Supremo Tribunal Federal. Ao ter que argumentar em cima do julgado, você acaba criando as bases necessárias ao entendimento pleno do julgado e, com isso, você está apto a enfrentar tanto questionamentos objetivos sobre aquilo que está sendo questionado, nesse caso também, como provas subjetivas e provas orais. Ou seja, questões objetivas você se sente à vontade para fazer porque conhece o julgado na essência, questões subjetivas você se sente à vontade para construir respostas e provas orais você se sente à vontade para responder uma vez que conhece a argumentação construtiva daquilo que efetivamente entendeu o STJ e STF a partir de um caso específico. Por isso que de um tempo para cá, no curso de teses, eu sempre tenho o cuidado de apresentar uma situação hipotética como se você realmente estivesse numa prova de segunda fase. Então preste bastante atenção a isso porque é muito importante para os seus estudos. Então na situação hipotética nós temos o seguinte, Ebesco ingressou com ação judicial em face da União alegando que sofreu enormes prejuízos em decorrência da mudança da alíquota do imposto de importação do produto X. Logo no começo, você percebe que Ebesco está dizendo, ou está argumentando, ou está desenvolvendo enquanto pretensão jurídica um possível prejuízo ocasionado por um ato da União no que diz respeito, por exemplo, ao imposto de importação. Nós já podemos entender de antemão que Ebesco ele planejou pagar um imposto de importação num determinado momento e por isso deu vazão aos atos comerciais de importação de determinado produto, mas no momento do fato gerador, ou seja, no momento em que o produto chegou ao Brasil, no momento da incidência do fato gerador, a alíquota era outra e para gerar prejuízo era uma alíquota maior. Nesse caso, Ebesco fez todo um planejamento em razão de uma alíquota e quando o produto chegou no Brasil e, enfim, o fato gerador aconteceu, a alíquota era maior do que aquela que ele esperava, razão pela qual ele alega que sofreu prejuízos. Existem reflexos em cima dessa situação. Ele alega que a União, ao mudar a alíquota do imposto, quebrou a confiança da iniciativa privada. Ora, Ebesco está dizendo o seguinte, eu me planejei, confiei na alíquota do imposto de importação, e no momento em que eu vou pagar o imposto, no momento em que o fato gerador acontece, a alíquota é outra e isso me trouxe prejuízos. Eu confiei na alíquota da União e nesse caso nós temos uma confiança quebrada
com a mudança da alíquota por parte do ente público. E ele diz, após expectativa legítima acerca da fixação da base do cálculo do imposto. Essa expressão, expectativa legítima, ela é utilizada por todos aqueles que ingressam com ações contra o ente público para demonstrar a ideia de que o ente público criou uma expectativa legítima para a iniciativa privada ou para determinado, digamos, particular, e ela tomou, nesse caso, depois um ato que contradisse essa expectativa criada, gerando prejuízos. Imagine, por exemplo, que a União cria uma determinada situação específica. Vamos analisar um caso bem da minha prática em relação, por exemplo, ao cargo de advogado da União, onde se discutiu muito a expectativa legítima. A União criou, há um tempo atrás, para o cargo de advogado da União, também procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, uma coisa chamada unidade de difícil provimento. O que é isso? Você, quando passava no concurso, poderia optar, por exemplo, para ser empossado no cargo em uma determinada localidade que a União entendia como unidade de difícil provimento. Essa unidade de difícil provimento, como o próprio nome diz, são unidades em que muitas pessoas, advogados públicos, não tinham interesse de prestar serviços lá. Então existia uma certa dificuldade por parte da AGU de colocar pessoas nessas unidades. Então criou-se a unidade de difícil provimento com um benefício para todas as pessoas que quisessem, esponte própria, ir para essa localidade justamente para poder cumprir os requisitos e ter algum tipo de benefício. Qual é o benefício? No momento que você passava 3 anos na unidade de difícil provimento, você pulava na lista de remoção, ou seja, você ultrapassava as pessoas mais antigas, porque o critério da lista de remoção deixou de ser a antiguidade como critério principal, justamente para ser o critério das pessoas que ocupavam 3 anos, pelo menos, nas unidades de difícil provimento. Perceba que com esse ato, a União, o Estado, criou uma expectativa legítima em determinadas pessoas, no sentido de dizer o seguinte: no momento em que você tomar posse e for exercer as atribuições do cargo na AGU em uma unidade de difícil provimento, eu te asseguro que, completado 3 anos, você vai estar no topo da lista de remoção para escolher efetivamente a localidade que você gostaria de trabalhar depois dos 3 anos em uma UDP. Isso é uma expectativa legítima criada. Se discutiu muito porque em um determinado momento se disse que a União ia tirar efetivamente a UDP e não garantir o direito daqueles que já estavam correndo o tempo de UDP em uma unidade de difícil provimento. Então, dentro da AGU, nós discutimos muito sobre expectativa legítima e isso acabou não acontecendo. A União acabou não tirando a UDP efetivamente. Ela acabou, digamos, esvaziando o interesse na UDP, porque os critérios foram modificados, mas ela garantiu o direito de quem estava em UDP de acordo com as regras do momento em que tomou posse numa unidade de difícil provimento para o exercício das atribuições. Eu citei o exemplo apenas para que você entenda o que é, na prática, um exemplo bastante simples, ou seja, a União com seus servidores, com seus procuradores, a criação de uma expectativa legítima e a possibilidade da quebra dessa confiança. Perceba que Hébesco utiliza o mesmo raciocínio. Ele diz o seguinte, eu confiei, antes de realizar os procedimentos comerciais necessários à importação de produtos ou do produto X, que a alíquota do imposto de importação seria aquela. No momento do fato gerador, a alíquota de importação é maior. Isso me trouxe prejuízo. Isso quebrou a confiança que a iniciativa privada depositava na União e, nesse caso, quebrou o que se chama de expectativa legítima. Guarde essa expressão expectativa legítima, porque isso em algum momento pode estar na sua prova. Então, ele alega que a União, ao mudar a alíquota do imposto, quebrou a confiança da iniciativa privada após expectativa legítima acerca da fixação da base de cálculo do imposto. Razão pela qual deve ser responsabilizado ou deve se responsabilizar pelos danos causados em razão da perda econômica sofrida com a alteração tributária. Fundamenta seu pedido no artigo 43 do Código Civil. A pretensão de Hébesco é plausível? O examinador quer, portanto, que você responda se Hébesco tem ou não razão. O artigo 43 do Código Civil, citado por Hébesco enquanto fundamento do seu pedido, diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Na verdade, é uma reprodução do que já conhecemos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
Trata-se da responsabilidade extracontratual do Estado, fundada justamente na existência de um ato praticado pelo Estado por meio de um agente. Esse ato gera um dano e esse nexo causal entre ato e dano geraria, portanto, a responsabilidade do Estado extracontratual. Artigo 37, parágrafo 6º, e o artigo 43 do Código Civil, que lhe é reprodução. Na verdade, nós temos, portanto, em direito administrativo, responsabilidade do Estado na discussão sobre o imposto extrafiscal ou a extrafiscalidade do imposto. Eu adianto que a tese firmada pelo STJ é favorável, porque nesse caso ela é aplicável a todas as vezes que você estiver diante da mudança de uma alíquota de um imposto extrafiscal. A gente vai entender isso com cautela daqui a pouco. Antes eu preciso atentar, senhores e senhoras, para a ideia dos três argumentos. A teoria dos três argumentos, coisa que eu já venho aplicando aqui no curso de teses há algum tempo, ela passa pela ideia do seguinte: se você está diante de um questionamento subjetivo, é absolutamente natural e muito interessante que antes de responder a sua questão, antes de apresentar a solução jurídica ao problema apresentado pelo seu examinador, é interessante que você liste pelo menos três argumentos importantes que vão fundamentar a sua resposta. Esses três argumentos, eles passam pela ideia de que a construção da sua resposta ela vai estar baseada em pelo menos três pilares argumentativos. E esses pilares argumentativos eles podem estar justamente pautados tanto em lei, quanto em doutrina, quanto em jurisprudência. Então, antes de responder qualquer questionamento em prova subjetiva, seria interessante que você tomasse cuidado com a construção de três argumentos plausíveis. Se você costuma fazer isso treinando para a prova subjetiva, você vai se sentir extremamente surpreendido quando você perceber que, ao criar esses argumentos para as suas respostas, para o enfrentamento dos questionamentos subjetivos, muitos deles, grande parte deles, se não todos, estarão futuramente no espelho de correção do examinador no momento que você for analisar a correção da sua prova. Óbvio, isso não acontece da noite para o dia, requer muita prática e, nesse caso específico, você precisa colocar a mão na massa, praticar, como estamos fazendo aqui no curso de teses. Mas todas as vezes que você estiver diante de um questionamento subjetivo, tente construir sua resposta a partir da teoria dos três argumentos. É o que nós vamos fazer aqui e o que estamos fazendo já no curso de teses há algum tempo. Então, os três argumentos ou os três pilares argumentativos da nossa tese estão estabelecidos assim. Primeiro, o imposto de importação é imposto extrafiscal de conhecimento de todos. Ora, se a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da norma para não praticá-la ou, nesse caso específico, para, de alguma forma, ser beneficiado por esse desconhecimento, não se pode dizer efetivamente que Ebesco não tenha conhecimento de que o imposto de importação tem natureza extrafiscal. Então, o primeiro ponto, o imposto de importação tem natureza extrafiscal ou é imposto extrafiscal de conhecimento de todos. Ou seja, não só o imposto é conhecido de todos, como deve ser conhecido de todos, ou pelo menos a alegação do não conhecimento não tem procedência acerca da sua extrafiscalidade. Vamos entender efetivamente como desenvolver isso daqui a pouco. Argumento 2. A alteração da alíquota do imposto de importação é exercício regular de competência constitucional da União. É exercício regular de sua competência constitucional, aqui competência constitucional da União, porque estamos exatamente diante de um enunciado que envolve a União. Se o imposto extrafiscal for do Estado, você troca aqui União pelo Estado e a tese mantém-se inalterada, justamente porque ela é pautada na regular competência constitucional a partir da extrafiscalidade de um imposto. E o terceiro pilar argumentativo diz o seguinte: a União não se comprometeu formal e previamente a não alterar a alíquota do produto importado por Ebesco por certo período, razão pela qual não se pode falar em quebra da confiança legítima ou da expectativa legítima na modificação da política fiscal. Essa expressão política fiscal é justamente o que sustenta a extrafiscalidade do imposto de importação. Como disse, a tese é aplicável à União, Estado e Município, uma vez que se aplica a imposto extrafiscal, então você poderia construir a tese do enunciado a partir de União, Estado ou Município, a depender do imposto a ser analisado.
É importante, nesse caso, prestar atenção às palavras do STJ, justamente no julgamento do recurso especial 1.492.382 do Distrito Federal, porque nas palavras do STJ nós encontramos os pilares argumentativos ora listados, para que você entenda efetivamente como deveria responder ao enunciado proposto pelo examinador. Você teria que desenvolver esses 3 pilares. A forma da escrita ou a forma como você vai apresentar esse argumento depende muito de cada um. Existem pessoas mais prolixas, existem pessoas mais diretas, existem pessoas que escrevem mais ou menos. O que importa é que você utilizasse, nesse caso, esses 3 pilares argumentativos como bases de uma resposta completa. Vamos ver o que disse o STJ. A parte que nos interessa, ou a parte mais importante, está em roxo, mas vamos ter que passar por todo o julgado. Considerando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 do Código Civil, verifica-se que não há controvérsia sobre o dever do Estado de indenizar na hipótese de seus atos ocasionarem prejuízos. Aqui o STJ diz o que todo mundo sabe. Todas as vezes que o Estado pratica um ato que gera prejuízo, existe nexo causal, então nós estamos diante de uma hipótese de responsabilidade extracontratual. É a responsabilidade objetiva decorrente do risco administrativo. Isso todo mundo sabe. Todavia, a alteração de alíquotas de tributos é decisão política condicionada aos requisitos constitucionais e a finalidade desse ato estatal é variável, conforme o interesse perseguido pelo Estado em determinado momento. A essa passagem, você liga a expressão política fiscal, nitidamente com finalidade extrafiscal. Essa parte é interessante. O STJ está dizendo o seguinte, o Estado pode alterar a alíquota dos seus tributos extrafiscais, porque isso está dentro efetivamente da sua competência constitucional e isso está dentro daquilo que o Estado persegue enquanto interesse em determinado momento no que diz respeito à atuação da sua política fiscal. Aí, no caso concreto, o STJ diz: a Portaria Ministério da Fazenda 492, de 14 de setembro de 94, com respaldo na Lei 3.244 de 57, alterou para 20% a alíquota do imposto de importação para produtos nela relacionados, expondo na sua motivação: os níveis tarifários dos produtos relacionados eram inadequados ao cumprimento dos objetivos da tarifa aduaneira no Brasil. Observe-se que a possibilidade de a União alterar a alíquota do imposto de importação para mais ou para menos, Ebesco foi prejudicado porque a alíquota foi alterada para mais, mas ele poderia ter sido beneficiado se a alíquota fosse alterada para menos, além de exercício regular de sua competência tributária constitucional, é de conhecimento público desde 1957, data da publicação da lei no Diário Oficial. Então aqui está efetivamente o nosso primeiro pilar argumentativo. O imposto de importação é imposto extrafiscal, de conhecimento de todos. E aí continua o STJ, e especificamente, quanto à possibilidade de redução para a alíquota de 20%, desde o Decreto-Lei número 2.162 de 84, publicado em 84. Ora, se a ninguém é dado alegar o desconhecimento de lei, não pode o setor privado, alcançado pela redução de alíquota, sustentar a quebra do princípio da confiança e, com isso, pretender indenização porque o Estado brasileiro atuou legitimamente na regulação do mercado, exercendo competência privativa sua. Quando o STJ fala aqui em redução ou aumento de alíquota, ele está falando efetivamente de forma genérica. O Estado poderia aumentar ou diminuir a alíquota do imposto de importação. Nesse caso específico, se ele aumentou a alíquota do imposto de importação ou se ele reduziu, tanto faz, dentro da política fiscal você teria a natureza extrafiscal do imposto. Em tese, somente nos casos em que o Estado se compromete por ato formal a incentivar no campo fiscal determinado ramo do setor privado por certo período, é que se poderia invocar a quebra da confiança na modificação da política fiscal. O STJ, então, abre uma margem aqui. Ele diz o seguinte, se o Estado tivesse se comprometido com a iniciativa privada que não mexeria na alíquota de determinado imposto dentro de um determinado período de tempo, como forma de fomentar a iniciativa privada para determinado produto ou para determinado imposto,
nós poderíamos efetivamente tratar, portanto, de uma quebra de confiança legítima criada pelo Estado. E aqui se assemelha à hipótese que eu falei. Se o Estado cria a expectativa na iniciativa privada ou com servidores ou com quem quer que seja e ele quebra essa expectativa legítima, ele deve ser responsabilizado. O Estado não criou a expectativa legítima porque ele não disse em nenhum momento que não ia mexer na alíquota de determinado imposto, exatamente o imposto que causou prejuízos à Ebesco. Assim, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias, causado pela alteração da alíquota de imposto, decorre do risco da atividade próprio da área econômica de cada ramo produtivo. Essa parte é importante. O impacto econômico e financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias causado pela alteração de alíquota de tributos decorre do risco da atividade próprio da área econômica de cada ramo produtivo. Então, se o Estado não criou a expectativa legítima no sentido de, por ato formal, dizer à iniciativa privada assim, ó, eu não vou mexer na alíquota de determinado imposto porque eu tenho interesse, através da minha política fiscal, que determinado tributo seja dessa forma a permitir, portanto, a sua importação em massa. Nesse caso, se o Estado não fez isso, se a União não fez isso, o Estado gênero, se a União não fez isso, ela não quebrou confiança legítima porque ela não criou confiança legítima. Ela não quebra expectativa legítima porque ela não cria na iniciativa privada expectativa legítima. Pelo contrário, se o imposto tem natureza extrafiscal, ninguém pode dizer que desconhece isso, razão pela qual a mudança da alíquota faz parte exatamente do risco da atividade própria da área econômica de cada ramo produtivo. Decisão extremamente importante, extremamente interessante do STJ, favorável à fazenda pública e que, nesse caso específico, está pronta para ser cobrada nas suas provas, especialmente quando você estiver diante de questionamentos que envolvam direito administrativo e direito tributário, imposto extrafiscal e responsabilidade do Estado. Muito bem, como é que ficou a tese lá no destaque do STJ? Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração da política econômica tributária no caso de um ente público não ter se comprometido formal e previamente por meio de determinado planejamento específico. Vou ler de novo para chamar a atenção para um ponto. Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração da política econômico-tributária. Ele não falou em redução ou aumento de alíquota de determinado imposto. Ele falou de alteração de política econômico-tributária. E ao falar de alteração de política econômico-tributária, isso envolve tudo o que o Estado pode fazer em relação à sua política fiscal dentro da discricionariedade que lhe deu a Constituição Federal para tanto. No caso de um ente público não ter se comprometido, ou seja, não ter criado a expectativa legítima de forma prévia e formal por meio de determinado planejamento específico. Então, o STJ basicamente disse o seguinte: se o Estado tivesse criado a expectativa legítima por meio de ato formal, prévio e específico, aí sim, eventualmente, nós estaríamos diante de uma responsabilidade extracontratual diante dos prejuízos sofridos por Ebesco. Mas o Estado não criou essa expectativa, ou essa expectativa criada por Ebesco não é legitimamente criada pelo Estado, a expectativa é dele. Estamos diante de um imposto de natureza extrafiscal que está dentro da política fiscal da União e que ela pode movimentar as alíquotas de acordo com a sua atribuição constitucional. Então, eventuais prejuízos sofridos por Ebesco decorrem do risco do seu ramo produtivo ou da área econômica do seu ramo produtivo. Mas o STJ não retirou a possibilidade de responsabilidade extracontratual da União se ela tivesse criado a expectativa legítima. Preste bastante atenção nisso, porque não é assim. A União pode mexer na política fiscal do jeito que quiser e não se responsabilizará em relação a nenhum prejuízo sofrido pela iniciativa privada. Não. Tudo se resolve em relação à criação ou não da expectativa legítima no setor privado. Se a União cria a expectativa legítima,
então ela deve se responsabilizar pelos prejuízos se ela quebra essa expectativa através de uma quebra da confiança que a iniciativa privada teve por ato formal e prévio do ente público. Se ela não cria a expectativa legítima e as mudanças fiscais acontecem dentro da sua atribuição constitucional, qualquer prejuízo que daí decorra, nesse caso específico, também decorre da área econômica de cada ramo produtivo e deve ser suportado pela iniciativa privada de forma individual, ou seja, sem participação do poder público, razão pela qual nós não temos nexo causal entre ato do Estado e prejuízo sofrido por EBESCO no caso. Não existe nexo entre o ato do Estado e o prejuízo sofrido por EBESCO, razão pela qual não há responsabilidade extracontratual. Repito, esse nexo existiria se nós estivéssemos diante de uma expectativa legítima criada pelo Estado, Estado-gênero, aqui criada pela União, e quebrada essa confiança pela União com a mudança da política fiscal que a União teria dito de forma prévia e formal que não faria. Então, muito bem, preste bastante atenção, os pilares argumentativos são extremamente importantes, o imposto de importação é extrafiscal de conhecimento de todos, se não de conhecimento, o desconhecimento não pode ser alegado como pretensão jurídica de ressarcimento. A alteração da alíquota do imposto de importação, no caso da União, é o exercício regular de sua competência tributária constitucional e não houve criação de expectativa legítima por parte da União, razão pela qual não se pode falar em quebra da confiança. A União não se comprometeu formal e previamente a não alterar a alíquota do produto importado por EBESCO por certo período, razão pela qual não se pode falar em quebra da confiança na modificação da política fiscal. Então, é enunciado bastante interessante que parte efetivamente de uma decisão do STJ favorável à fazenda pública, repito, decisão favorável, que envolve administrativo e tributário, imposto extrafiscal e responsabilidade do Estado, com esses três pilares argumentativos de resposta, baseados todos nessa decisão do STJ, exatamente no informativo 634, recurso especial 1.492.832. Espero que, se isso cair na sua prova, você esteja 100% preparado justamente para responder de acordo com os interesses da Fazenda, uma vez que estamos diante de tese plenamente favorável ao poder público, que se baseia justamente na ausência de criação da expectativa legítima, que é o argumento principal da pretensão deduzida por EBESCO. Então, respondendo, a pretensão de EBESCO é plausível? Não. Nesse caso, não, porque não houve expectativa legítima criada pela União. Seria se a União tivesse criado a expectativa legítima no argumento 3 e tivesse quebrado a confiança que a iniciativa privada teria depositado nessa expectativa legítima. É isso. Espero ter te ajudado a entender esse julgado, para além daquilo que está escrito efetivamente no julgado, sempre pensando nas provas da advocacia pública. Esse é o objetivo do curso de teses. Eu vou ficando por aqui, sempre à disposição para suas dúvidas e questionamentos, e aguardo todos para a nossa 20ª tese do nosso curso de teses. São 30 ao total, depois teremos o curso das teses de 2019. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.